Olá, queridos, a paz do Senhor Jesus para todos, amém? Amados, hoje nós vamos falar sobre o Salmos capítulo 3. Salmo capítulo 3 é um salmo de Davi, onde ele relata ali a sua confiança no Senhor diante das tribulações, das adversidades que ele está enfrentando naquele momento. Naquele momento, Davi estava fugindo diante da face de Absalão, seu filho, que o estava perseguindo, Então, lá no capítulo 3, ele diz assim, olha, Senhor, como se tem multiplicado os meus adversários? São muitos os que se levantam contra mim. Muitos dizem na minha alma, não há salvação para ele em Deus. Porém, tu, Senhor, és um escudo para mim, a minha glória e o que exalta a minha cabeça. Com a minha voz clamei ao Senhor, e ouviu-me desde o seu santo monte. Eu me deitei e dormi, e acordei, porque o Senhor me sustentou. Não temerei 10 milhares de pessoas que se puseram contra mim e que me cercaram. Levanta-te, Senhor, salva-me, Deus meu, pois feriste a todos os meus inimigos nos queixos, quebraste os dentes aos ímpios. A salvação vem do Senhor, sobre o seu povo seja a sua bênção. Amém, queridos? Davi, como eu disse, ele está passando por muitos problemas, muitas adversidades. Ele está sendo perseguido pelo seu próprio filho, ele está fugindo do seu próprio filho. E ele escreve esse salmo falando da confiança dele no Senhor, No verso 1 ele diz assim, olha, Senhor, são muitos os meus adversários, muitos se levantam contra mim. Olha que lá no tempo de Davi já havia muitos que se levantavam contra o ungido de Deus, contra aqueles que serviam a Deus, contra aqueles que faziam a obra do Senhor. O próprio filho de Davi está se levantando contra ele ali e ele está fugindo disso. No verso 2 ele diz assim, são muitos os que dizem a meu respeito, Deus nunca o salvará. Queridos, olha, traído pelo próprio filho, Davi ele é forçado a fugir. Contra ele havia numerosos adversários e a sua alma sofria com as afrontas e com as zombarias. Os inimigos de Davi, eles tinham total confiança da sua derrota, da derrota de Davi, Pois aos seus olhos ele estava impotente, Olhando para Davi, os inimigos pensavam que ele estava sozinho, que ele estava indefeso, não tinha como ele superar aquela tribulação, aquela perseguição. Aos olhos dos inimigos de Davi, Davi já estava derrotado. Amados, a pessoa que é de Deus, a pessoa que confia em Deus, ela sempre vai passar por lutas e perseguições, principalmente se você começar a anunciar a verdade, se você começar a falar do plano de salvação, se você começar a denunciar o pecado das pessoas, ela sempre vai passar por lutas e perseguições, pois o mundo não o suporta, o mundo não suporta crente, o mundo não suporta a palavra. Jesus é a prova disso, o tanto que ele sofreu por querer trazer a verdade na vida das pessoas, o tanto que ele sofreu, e ele diz mais que nós sofreríamos igual a ele ou até mais do que ele por causa da verdade, por causa do nome dele. Mas ele também diz que ele venceu o mundo e que nós não precisamos nos preocupar com as tentações, que as tentações elas vão existir, as tribulações elas vão existir, mas ele venceu o mundo por nós. Lá em Mateus 10, 22, ele diz assim, olha, e sereis odiados de todos por causa do meu nome, mas aquele que perseverar até o fim será salvo. É isso que Davi está fazendo, ele está sendo perseguido, eles querem a sua cabeça, querem matá-lo, mas ele continua perseverante, ele continua confiante no Senhor, porque o Senhor é a nossa confiança, ele é a nossa fortaleza. Amados, nós vamos enfrentar muitas lutas, nós vamos passar por muitas tribulações, por muitas dificuldades, por muitas perseguições por causa do nome de Jesus. Porém, contudo, nós venceremos todas as aflições quando contamos com Deus e quando invocamos o seu socorro e a confiança da sua palavra. Quando nós cremos nisso, nós vamos vencer tudo, querido. No verso 3 ele diz assim, mas tu, Senhor, és o escudo que me protege.
És a minha glória e me fazes andar de cabeça erguida. Oh, queridos, olha, pode perseguir, pode fazer o que quiser contra a sua vida. Mas se a sua confiança estiver no Senhor, você andará de cabeça erguida. Você conseguirá superar todas as tribulações. O Senhor, Ele é o nosso escudo. Ele é instrumento de defesa. Ele é o escudo naquele tempo que ele era usado para proteger o soldado contra os inimigos. No mundo espiritual, o escudo ele simboliza a proteção divina diante das adversidades. Quando você estiver passando por lutas, por dificuldades, por tribulações, você vai usar o escudo da fé. Esse que vai te proteger contra os seus inimigos, te proteger contra as aflições, contra as tribulações, contra as perseguições. O escudo da fé é que vai te proteger. Davi, ele enfrentava muitos inimigos, mas ele sempre triunfava sobre todos. Sabe por quê? Porque Deus o protegia e intervia em suas batalhas. Esse é o nosso escudo, querido. Deus é o nosso escudo. Escudo e fortaleza, socorro bem presente na hora da angústia, não é mesmo? Davi, ele diz isso para nós em outros salmos. Então, amados, da mesma forma, todos os dias nós enfrentamos várias setas de dúvidas, de medos, e de todos os tipos de dificuldades que são lançadas pelo maligno sobre as nossas vidas. No entanto, se nos mantivermos firmes na nossa fé, enquanto andamos no caminho do Senhor, Ele também será sempre o nosso escudo e nos fará prevalecer sobre todas as obras malignas do inferno. Ninguém há como Deus, querido. Ninguém é poderoso como Deus. Ele é o nosso escudo, Ele é a nossa fortaleza, Ele é a nossa defesa. Nós só precisamos confiar que Ele nos protegerá. No verso 5 ele diz assim, olha, eu me deito e durmo, e torno a acordar, porque é o Senhor quem me sustenta. Pegou aí? Eu me deito e durmo, e torno a acordar, porque é o Senhor quem me sustenta. Não me assustam os milhares que me cercam. Queridos, a dor de Davi perante o ódio e a traição do próprio filho era imensurável. Imagina, seu próprio filho te perseguir e querer te matar. Porém, mesmo em meio a essa situação e aos inúmeros inimigos que estavam em seu encalço, ele demonstrava tranquilidade, ele demonstrava estar em paz para descansar à noite e acordar disposto pela manhã. Ele não temia, porque ele sabia quem estava com ele. E isso, querido, isso acontecia por causa da sua confiança em Deus, pois ele sabia que as suas orações elas seriam atendidas. Amados, na hora das tribulações, na hora das dificuldades, das lutas, das perseguições, o melhor que você tem que fazer é clamar ao Senhor e confiar na sua justiça, na sua proteção. Esse mesmo privilégio, ele é dado a todos aqueles que confiam em Deus e na sua justiça. Provérbios 3:24 diz assim, olha, quando se deitar, não terá medo, e o seu sono será tranquilo. Quem confia no Senhor, amados, ainda que vivam em meio aos conflitos exteriores, eles podem permanecer com o seu interior em paz. Sabe por quê? Porque creem que o Senhor age em seu favor. Você precisa ter essa certeza no seu coração. Então, queridos, olha, Davi, ele está nos ensinando que a sua fé e confiança, que se a sua fé e confiança estiver no Senhor, você encontrará paz suficiente para enfrentar todos os obstáculos com perseverança. Ele está nos ensinando que o Senhor é uma fortaleza em nossa vida contra os nossos adversários, contra os nossos inimigos. Amém? Que você fique com essa palavra aí, que ela possa te encorajar, que ela possa te dar força, que ela possa renovar a sua fé, te colocar de pé diante das lutas, porque o Senhor, querido, Ele é o seu escudo, Ele é o nosso escudo, é Ele quem nos protege. Ninguém mais tem poder sobre a nossa vida quanto o Senhor. Amém? Confia nele, entrega as suas lutas para Ele, faça uma oração, apresenta para Ele as suas dificuldades, as suas lutas e deixa Ele conduzir. Fique em paz, porque Ele vai conduzir todas as coisas na sua vida. Amém? Senhor, em nome de Jesus eu oro. Eu apresento ao Senhor esse meu irmão, essa minha irmã, que está sofrendo perseguições, que está sofrendo por acusações, que está passando por dificuldades, por lutas.
Senhor, eu apresento ao Senhor a vida dessa pessoa. Peço ao Senhor, em nome de Jesus, que dê a ela sabedoria, discernimento, que dê a ela confiança do coração, para que possa perseverar confiante no Senhor, com a certeza de que o Senhor é quem luta as nossas guerras, o Senhor é quem vence as nossas batalhas, porque o Senhor é Deus na nossa vida. Deus, assim eu peço ao Senhor que contemple essa vida, que estenda a sua mão sobre ela, que o Senhor cuide e guarde a vida do teu filho e da tua filha, Deus, e que seja tudo para a honra e glória do teu nome. Que o teu nome possa ser exaltado e glorificado diante dessa tribulação, de toda essa perseguição que ela está enfrentando. Deus, é em nome de Jesus que eu oro. Assim também eu te agradeço, em nome de Jesus. Amém.